Vamos lá, galera. Agora, importante dizer, né, cara, que esse jogo de volta vai ser uma coisa complicada. O Flamengo vai passar, né, uma pedreira absurda. A gente sabe que o estádio dos caras lá é uma coisa assim surreal. A torcida é uma torcida que, pô, tá sempre empolgada, tá sempre querendo cantar o jogo todo, querendo vencer. Então, vai empurrar o time. Os caras sabem jogar com a torcida a favor, assim, e a gente espera que o Flamengo consiga chegar lá. E, pô, estava até comentando com o Rodrigão ontem, ele falando que o Flamengo vai ter que ser homem lá, os jogadores vão ter que chegar lá e se impor em campo, porque se cair na historinha deles, vai ficar complicado, cara. E eu queria saber de vocês, né, cara? O que a gente pode esperar nesse jogo de volta? Vamos começar com o Luciano. Luciano, vai ter coisa assim, pedreira, a gente sabe que vai ser guerra. E assim, o que você acha que a gente pode esperar nesse jogo de volta lá entre Flamengo e Racing, Luciano? Nós podemos esperar um jogo tão difícil quanto foi esse jogo de quarta agora. Vai ser um jogo tão difícil quanto, tão complicado quanto. O Racing é um bom time, eles fazem uma marcação muito eficiente. O futebol argentino em si, eles são muito fortes nesse quesito, né? Além da catimba e além da qualidade também, eles também jogam bola, né? E lá eles vão ter que sair mais para o jogo. Assim, eu fiquei muito feliz pelo resultado ontem, pelo Flamengo ter conseguido a vitória, justamente por isso. Até o Paulo falou aí mais cedo, se fosse um 0-0, de repente o Jonas também falou isso, um 0-0 eles iam dosar mais, né, saber administrar melhor a partida, tal, cozinhando o jogo, em determinado tempo no decorrer da partida, eles iriam exercer a pressão deles, tal. Mas assim, 1-0 contra, obriga-os, né, a saírem para o jogo. Eles vão ter que partir para cima, eles estão perdendo o jogo. O Flamengo entra em campo classificado, então eles têm que buscar o resultado. E nisso de ter que atacar, não pode abdicar do ataque, do jogo ofensivo, inevitavelmente eles abrem espaço nas defesas, né? Então, assim, tudo que o Flamengo quer, tudo que um Arrascaeta quer, tudo que um Luiz Araújo, um Plata, tudo que um Carrascal quer é espaço, entendeu? Então, eu estou muito confiante no jogo do Flamengo, até pela qualidade dos jogadores que nós temos, entendeu? Mas eu acho que não vai ser fácil, não. Vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, até porque, como eu disse aqui anteriormente, o Flamengo vem de uma sucessão de jogos difíceis, né? O Flamengo fez essa parada para a data FIFA, e quando retornou, nós sabíamos que tínhamos 4 jogos que precisávamos vencer, seriam 4 decisões, né? Dessas 4, nós já ganhamos 3, ganhamos o Botafogo, ganhamos o Palmeiras, ganhamos o Racing, e agora temos que ganhar do Fortaleza. A gente sabe que é fundamental esse resultado para a decorrência, né, no decorrer da nossa temporada, né, para o que nós almejamos conquistar nesse ano. Então, é fundamental essas 4 vitórias, nós já conseguimos 3. E isso é muito desgastante, cara. Isso é muito desgastante, é pesado, é puxado, entendeu? Para o jogador. É um desgaste físico, mental, emocional. Então, assim, enquanto isso, o Racing está descansando, o Racing está tranquilo. Jogou uma partida só do Campeonato Argentino semana passada contra o Aldovizio, um time fraquíssimo. Jogou com o time completamente reserva. Não vai ter jogo até encarar a gente novamente, parece. Pelo que eu vi, não sei se eu vi corretamente, acho que não vai ter jogo. Quer dizer, eles estão descansando e a gente está tendo uma sucessão de decisões, uma sucessão de jogos difíceis, de jogos desgastantes. Então, assim, a torcida deles é apaixonada, já comprou todos os ingressos. A torcida é tão apaixonada quanto a nossa, eles amam esse clube, então a gente pode esperar uma grande festa também, tanto quanto o que nós fizemos no Maraca ontem. Eles vão fazer lá, vai ser uma pressão absurda em cima do Flamengo, e eles têm qualidade, né? Como já foi dito, é o melhor time argentino da atualidade, é o melhor time argentino dos últimos anos. Tem essa marca deles de serem meio que carrasco de brasileiros, né, pelas conquistas recentes deles de Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, sempre passando por brasileiros, vencendo times grandes do Brasil, como Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, enfim. Então eles têm qualidade também. Então vai ser um jogo muito difícil, muito pegado. Eu tenho esperança, muita esperança de que o Flamengo faça uma grande partida, entendeu? E justamente essa imprevisibilidade que existe dentro do futebol que faz esse esporte ser o mais amado do mundo, entendeu? Então, assim, o Flamengo tem mais time? Tem mais jogador? Tem mais elenco? Tem mais dinheiro? Tem. Então o Flamengo está classificado? Não. Então
Então o Flamengo já passou? Não. Porque o futebol é muito além disso, cara. Então tem muitas coisas que entram em campo ali, fator emocional, tudo depende ali do decorrer da partida. Então, assim, o Flamengo tem que entrar de cabeça fresca, nada de nervosismo, embora o time seja experiente, o time rodado, né? Mas tem que entrar ali de cabeça fresca, exercer o seu futebol. E se o Flamengo jogar o seu futebol, amigo, aí tudo pode acontecer, que o nosso time joga bola. Ele é um time muito qualificado, assim, tecnicamente, um time muito bom, jogadores muito bons. Então, assim, se o Flamengo entrar com a cabeça fresca e botar em prática o seu futebol, aí eu acredito, realmente a classificação vai... Nós vamos estar em mais uma final, se Deus quiser. Em breve vamos estar falando aqui, comentando, fazendo live aqui, falando, ó, mais uma final de Libertadores. Muito bem, Luciano. E você, Jonas, o que você acha que a gente vai encontrar lá? Porque a gente sabe que os caras sabem catimbar, os caras sabem assim, utilizar o apoio da torcida a seu favor, né? A gente vê que o argentino sabe, né, aproveitar bem esse fator da torcida, né, a seu favor e consegue botar isso em campo, consegue jogar essa energia da torcida para o campo. Poxa, o estádio lá é uma coisa absurda, o estádio lá realmente é um estádio que dá um eco, sonoro, assim, uma coisa sonora absurda nos jogadores. Então, os torcedores sabem disso, cantam lá, apoiam o tempo todo. E assim, a gente sabe que o Flamengo vai encontrar uma pedreira lá, vai ser uma guerra, e o Flamengo vai ter que saber, né? Saber jogar, saber chegar lá e se impor em campo. Qual a sua opinião sobre esse jogo de volta aí, ô Jonas? Você falou tudo, é uma guerra, né, cara? Você vê que os jogos dentro lá do estádio deles é surreal. A questão de pressão, os argentinos em si, né? Você vê ali que é diferente, né? O clima, tudo. Não que o Maracanã não seja, mas eu acho que eles têm essa identidade muito forte aí, né? Do tipo, La Bombonera, os estádios aí, né? Que a gente já tá calejado de anos aí que, na época que a gente fala da vaca magra, né? Pô, qualquer time brasileiro que chegava lá, meu irmão, podia já ir sabendo que era derrota. Então, eu acho que esse 0-0 aí ia ser outra coisa, mas o 1-0 aí foi muito importante nesse jogo difícil que a gente teve ontem. E vai ser uma luta, cara. Creio que vai ser uma guerra em si, né? Torcer para o Flamengo deixar eles abrirem o placar tão cedo, porque com a qualidade do nosso time, uma hora eles vão ter que sair. Mais e mais, né? Tipo assim, creio que no início já vai ser pressão deles. Mas eu digo, decorrer, o relógio vai andando, vai correndo, e tipo, eles não estão vendo que não estão fazendo gol, as coisas vão ser, tipo assim, melhores para o Flamengo, né? Então eu acho que conseguir virar aí o primeiro tempo 0-0 ou a gente ganhando, isso vai ser um meio passo, já um caminho andado já para a final, porque o segundo tempo, de qualquer jeito, eles vão ter que sair. E a qualidade do nosso meio, o nosso ataque é torcer para que dê tudo certo e a gente consegue abrir 1-0 aí antes deles. O Luciano, você acha que o Flamengo vai saber, de repente, não é uma característica do Flamengo, mas você acha que o Flamengo pode, de repente, tentar fazer ali como eles fizeram aqui no Maracanã, fazer uma cera, tentar atrasar o jogo? O Rossi, a gente sabe que tem jogo que o Rossi, às vezes, a gente fica até feliz de ver quando acontece, ele dá aquela atrasada para cobrar lá o tiro de meta, e dá aquela segurada no jogo. E você acha que o jogador do Flamengo tem essa experiência, apesar de não ter o costume de fazer isso? Porque o Flamengo sempre é um time que joga para frente, quer ter o domínio de bola, quer ter a posse de bola, quer sempre agredir o adversário. Você acha que o Flamengo vai ter hora nesse jogo, que o Flamengo vai ter que usar um pouquinho dessa artimanha de também tentar segurar o jogo cair no chão, foi igual eles fizeram ontem, cai no chão, faz cera, aí cai outro, cai o goleiro, cai não sei quem, entendeu? Você acha que o Flamengo tem esse perfil ou o Flamengo não? O Flamengo deve realmente jogar como o Flamengo, continuar para cima dos caras, nada resolvido, tem que tentar fazer outro gol. Qual tem a sua opinião a respeito dessa questão aí, Luciano? Eu acho que o Flamengo é até ciente, né, da qualidade do seu elenco, da grandeza do seu elenco, do tamanho dos jogadores que tem ali.
hoje no elenco. Então o Flamengo, acho que não pode fazer isso não, de se prestar a esse tipo de jogo, não. Eu acho assim, tem que buscar primeiro o resultado, fazer o resultado, entendeu? E conseguindo, por exemplo, se o Flamengo abre 1-0 lá, eu acho natural que o Flamengo dê uma segurada, vai ter um jogo mais cadenciado, não vai fazer correria, entendeu? Mas aí, no caso, se o Flamengo faz 1-0, no agregado tá 2. Então, naturalmente, o Flamengo vai buscar administrar. Até porque, como eu disse, a gente vem de uma sequência de jogos difíceis, e isso uma hora vai pesar para os jogadores, entendeu? O Racing tá descansado. Então, com certeza, o Flamengo tem que saber administrar bem o resultado. Mas, assim, no primeiro momento, tem que jogar bola. Jogar bola, é tentar fazer um gol, entendeu? Para daí sim, no caso, vai estar abrindo 2-0, né? Se fala do agregado. Aí a gente pode buscar administrar, fazer um jogo mais cadenciado. O Rossi demora, né? Repor, bater os escanteios quando isso acontece, né? Então, outros jogadores também vão dar aquela segurada básica. Isso é normal. Isso é uma malandragem do futebol. Os europeus existe lá, mas é menos, né? O sul-americano tem mais essas malandragens, né? Essa coisa aí, principalmente os brasileiros e os argentinos, né? São mestres nisso, né? Nessa catimba, nessa, né? E saber, sabe, usar ali o tempo ali, essa malandragem assim a seu favor em prol de tirar um proveito disso, né? É meio antijogo, os europeus são mais rígidos em relação a isso, mas aqui na América do Sul é bem comum. Principalmente, como eu disse, entre os brasileiros, os argentinos, que são, para mim, são os mais malandros, são os que têm mais futebol, né? E são os mais malandros, entendeu? Então, acho que o Flamengo, depois de conseguir fazer um gol, vai utilizar assim. Aí deve, né? Tem que dar uma segurada mesmo, pé no freio ali, tentar administrar, até para o time não se desgastar tanto, e também não vai ter essa necessidade, né, de ficar o tempo todo a pressão absurda, mas é aquilo. O objetivo maior tem que ser jogar bola, Andinho. O objetivo maior tem que ser jogar futebol. Eu concordo, Luciano. Eu acho também que o Flamengo tem que se impor, tem que jogar bola, tentar buscar o quanto antes mais um gol, 2, de repente, se der, né? É igual a gente estava falando, não é coisa de torcedor maluco. Ah, não, a gente vai chegar lá e vai golear os caras. De jeito nenhum. Não está pensando nisso. Mas o Flamengo tem que entrar, assim, com esse pensamento de dominar o jogo, de mandar no jogo por ser um elenco melhor. E, assim, de acordo com o que vai acontecer no jogo, né? O Flamengo tem que saber sentir também. Vai ter momentos que os caras vão vir para cima, vão querer botar uma pressão absurda, a torcida vai empurrar. E, assim, aí o Flamengo vai ter que saber dosar essa parte de fazer um pouquinho mesmo o tempo passar, e nem que seja tocando a bola, e fazer realmente uma serinha ali, não tem jeito, é coisa nossa aqui, né, tá na nossa cultura. Principalmente todo time sul-americano que pega o Flamengo é assim, cara. Chegando principalmente dentro do Maracanã, os caras botam ali o caminhão em frente da zaga ali, e toda hora um cai danado, segura daqui, segura dali, igual ontem, pô, cair, eles até tem hora que eles nem combinam muito o teatro, que cai 2 jogadores ao mesmo tempo. Caralho, mano. Porra, aconteceram várias situações ao mesmo tempo. Os caras eles se jogam de qualquer jeito para realmente tentar e tentam buscar contato com os jogadores do Flamengo também, para ter contato, tem que se jogar no chão, cair, falar que foi falta, fazer cera, tem jogador que não quer sair de campo, igual ontem teve um cara lá que ficou fazendo marra para não sair de campo, para trás da partida, né? Eles são enjoados, e eles sabem fazer esse tipo de jogo. Entre eles estão acostumados a fazer esse tipo de jogo. Então é complicado. O time brasileiro, em si, de modo geral, não está tão acostumado a fazer isso, assim, de querer fazer cera o tempo todo, principalmente o Flamengo, né, que é um time que está sempre tentando buscar placares, né, de vitória, sempre tentando ganhar o jogo, e dominar o jogo, e mandar no jogo. E vamos esperar que o Flamengo saiba dosar isso de uma forma bem, né, consciente. O brasileiro é malandro, mas o argentino ele chega a ser irritante, cara. É irritante o que esses caras fazem, assim, entendeu? Eles não têm noção, não. É igual você falou, é o tempo todo, cara, é o tempo todo. Essa malandragem, essa manha, essa catimba é o tempo todo, cara. É impressionante. Cara, eu tava percebendo, não sei se vocês estavam no estádio, né? Aí teve uma hora do goleiro, o cara sabe que é tiro de meta, e toda hora, tipo, teve 2 lances. Ele jogava a bola assim, olhava pro bandeira, tipo, meio que falando, foi impedimento, mas não, ele sabia que era tiro de meta, aí jogava a bola lá pra frente. Pra fazer a cera, sim. Aí quando dava falta, o zagueiro sempre chutava a bola, tipo assim, pro goleiro bater, sempre jogava a bola pro lado, lá pro goleiro ir buscar. Mas eu vou te falar uma coisa, não sei se vocês separam isso também. O time argentino, tipo,
tipo assim, a maioria ali, eles sabem sim fazer a catimba como ninguém. Mas quando eles estão precisando do resultado, tipo, um time faz catimba em cima dele, eles se perdem. Não sei se vocês já repararam isso. Aí eles, não sei, eles sabem fazer muito bem, mas em si, eles sofrerem a catimba do outro time, eles se comportam totalmente diferente. Eles já partem muito mais para a agressão do que o próprio brasileiro. Não sei se vocês têm essa percepção aí. Então, cara, creio que o Jorginho, aquilo que ele fez contra o Palmeiras, se você reparar, foi uma catimba, muita catimba que ele fez. Jogou muita bola, mas também tinha lances ali que ele provocava os caras. Só você pegar os lances, tem até no shot no nosso canal aí, né? Os lances dele. Repara para você ver. Ele sempre dando um tronco no cara depois da bola, sempre conversando ali, dando aquela cutucada. Então, eu acho que vai ser essencial fazer isso também. Lógico que a gente tem que ir para jogar bola. O time, a gente tem muito mais time do que eles. Mas se for para usar aí no decorrer do jogo, ou, igual eu falo, a gente tem que virar o primeiro tempo 0-0 ou ganhando. Que o segundo tempo, aí eles vão ter que sair de qualquer jeito. E a qualidade do nosso time é surreal, né? Muito bem, Jonas. Uma informação rápida aqui, a LDU acaba de fazer 1-0 contra o Palmeiras. A gente tem até que chegou aqui nos comentários para a gente também. Rodrigão está na área, então, boa noite, amigos, saudações rubro-negras, vitória importante, semifinal da Libertadores, não tem moleza, qualquer vantagem é importante, vamos para cima deles lá. É isso aí, Rodrigão. Obrigado aí pela participação, uma boa noite para você também, Rodrigão. E eu concordo, cara, eu acho que o Flamengo tem que saber utilizar essa vantagem, né? E a gente tem que ir para cima deles lá, tem que chegar com imposição e tentar essa vitória aí de qualquer jeito. O Rodrigão, ele manda aqui, né, gol da LDU, eu até estava comentando aqui, eu vi o comentário dele, já olhei para a televisão aqui para ver, realmente a LDU, que a LDU que está fazendo um bom jogo, está pressionando ali o Palmeiras, isso é importante. E ó, o Rodrigão com um complemento, ó, olha lá, 1-0 a LDU e, pô, não tem moleza não, Libertadores é isso aí, cara. Libertadores é sempre assim, é jogo difícil. Todo mundo, o Palmeiras vai amassar os caras. Não é bem assim, não, irmão. Não é bem assim, não. O negócio é complicado. O Rodrigão tá lá assistindo o jogo lá, tá falando aqui. O Paulo também, gol do EDU. O Paulo também participação. O Paulo tá tentando entrar, mas teve vários problemas aí. A gente, pô, infelizmente não tem o que fazer, né, cara? Tá tendo problema lá com a internet e tal, e não conseguiu participar, dar continuidade na live lá. Mas tá com a gente aí nos comentários. Tamo junto aí, Paulo. A gente tá aqui comentando sobre o Flamengo ainda, mas estamos juntos. Ô, Luciano, agora é o Jonas, né? Agora eu queria falar com o Jonas. A gente estava comentando sobre o Felipe Luiz ontem ter feito assim, um bom trabalho, né? Saber ali no momento certo de fazer algumas substituições e tal. O BH saiu, né? Até no TNT eu tenho aqui uma reportagem aqui que saiu, o BH falando que não quer jogar de 9 mais. Ele simplesmente deu uma declaração, né? Eu não gosto de jogar de 9 e conversei com o Felipe. Você acha que o Felipe Luiz vai ter problema, né, nesse jogo de volta aí? Sendo que, pô, a gente sabe que o Pedro, a gente já falou aqui, já foi informado, eu vou até botar de novo aqui a imagenzinha, que o Pedro provavelmente não joga esse jogo de volta, né? Ele tá, né, fratura no braço aí, provavelmente não joga. E assim, o Felipe Luiz vai ter um problema, ele vai ter que tentar achar um 9 ali, ou entrar com Plata, ou de repente, né, seria uma opção o Bruno Henrique. Só que a gente vê aí o Bruno Henrique falando, né, que não quer mais jogar de 9, que ele não gosta. O que você tem a dizer a respeito? Você acha que o Bruno Henrique, pô, deve fazer esse tipo de opção? Assim, a opção do cara, lógico, mas, cara, o Flamengo precisa de todo mundo ali situando ao máximo. E você acha que o Plata cumpre bem essa função com o Pedro fora do time? Então, eu acho que agora todo mundo está correndo do 9 ali, porque sabe que o Pedro está muito bem, né? Então, eu acho que isso vira meio que normal. É minha observação. Porque ele já jogou de 9, já foi muito bem de 9. Flamengo, não só o Felipe Luiz, mas fugiu o nome dele agora, usou ele também de 9. Então, eu acho que, pô, sei lá, cara, não vou botar desculpa que não tá rendendo, não tô rendendo porque eu não tô na minha posição, não tenho minutagem, não tô, mas não. Ele estava muito bem com as minutagens aí.
ele estava sendo titular absoluto. Então, acho que, não vou falar desculpa, né? Porque o que a gente meio que fala aqui, tipo, foi um que discordei na época do Pedro lá, e depois os números provaram, e o próprio jogador falou que não estava bem, né? Que o do GPS ele era o pior do elenco. Mas vou te falar com, tipo assim, uma percepção rápida, eu acho que hoje em dia todo mundo está correndo 9. Sabe que se o cara ficar de 9 ali, não vai ter espaço. O Pedro está muito, mas muito bem. Isso é fato. Mas também tem um porém, né, cara? Eu sempre falo, cara, ontem eu tava pensando, depois do jogo ali, falou que ia ter exame e tudo, aí hoje de manhã. Acho, não sei se eu falei contigo também, Andinho, ou você botou lá, não sei. Não sei onde que eu vi isso também, que alguém meio que concordou. Pô, o cara é azarento, cara, vamos falar a verdade. O Pedro é azarento, cara. Pô, não é possível, cara. O cara bem para ir para a Copa, o cara machuca. Aí, porra, depois de não sei quantos anos, né? 4 anos no caso, né? Ele foi de novo, aí foi para a Copa, jogou bem. O cara começa a crescer de novo no Flamengo, se machuca, aí dá os problemas que dá, aí depois. Aí agora de novo. Mas é a mão, o cara joga com o pé, mas calma aí, gente. Ele usa a mão para tudo, mão de apoio para cair, mão de apoio para proteger. Pô, e um pulso, você tá ali com uma fratura. Pô, deve ser dolor, pô. A dor que deve ser você cair, fazer essas coisas. Então, eu acho que com, com essa lesão do Pedro, você vai ver se todo mundo vai querer jogar de 9. É porque ele tá bem, cara. Então, eu acho que meio uma desculpa. O BH tem sim condições para jogar de 9, ainda mais do jeito que o Felipe gosta do time. Esse time meio não, tá sendo agressivo, né? Ontem eu não percebi muito assim no primeiro tempo. Acho que faltou um algo a mais. No segundo tempo, acho que ficou mais com a cara do Felipe Luiz, os dois pontos ali, rápido. Então, mas não desmerecendo o Pedro, né? Porque o que o Pedro vem fazendo, eu acho que tem que ser titular mesmo. Então, eu acho que é meio uma desculpa. Não vou falar o total assim, cravar alguma coisa, né? Mas é porque o Pedro tá bem, cara. Nenhum jogador vai chegar e vai falar, o cara tá me colocando. Não, o cara estava usando a posição dele de ponta, não estava rendendo. Nenhum, acho, tipo assim, eu acho que foram poucos jogos depois que ele jogou de 9. Então, o Plata na Copa do Brasil, a reta final ali de ter a gente ser eliminado, era o Plata que estava o 9, ou eu estou errado. Não lembro, mas o Não, Plata o eu acho que Plata estava. jogou de falso 9 ali na reta final da Copa do Brasil. Até fez o gol do título pô, contra o Galo lá, né? Então, isso aí que eu estou falando. Então, o Bruno Henrique estava aqui. O Bruno Henrique era o titular, não era? Então, acho que eu meio que. Nesse Foi uma jogo aí, o Bruno desculpa. Henrique jogou sim. Porque o Gabigol jogou, mas aí, nesse final contra o Galo, ele tirou o Gabigol, né? O Gabigol ficou Tem que puto e pegar a tal. escalação ali. Mas eu acho que quem estava É. sendo o 9 era o Plata. Então, eu acho que, Não, poxa. vários jogos o Plata jogou de falso 9. Ué. Então, eu acho que é, é aquela velha resposta. Eu não estou rendendo porque eu estou fazendo outra posição e tal. Acho que ele não é o primeiro que fala isso. Vários jogadores você vê falando isso daí, que quer jogar na posição. O próprio Rodrigo, vamos mais longe. O próprio Rodrigo no Real Madrid falou que, tipo assim, eu não vou sair, tem meu contrato, mas eu quero jogar na esquerda. Eu não quero ficar jogando na direita. Aí o Xavi falou, então você vai ter que disputar com o Vini. Aí agora ele tá meio que crocando, põe o Vini e ele em alguns jogos. Então acho que é assim, cara. É meio que ele falar, desabafar que não tá na posição dele, mas sim, tá jogando na posição dele. Eu não meio que concordo ele chegar e falar mesmo que é público assim, não. Ainda mais agora, poxa. Sabe que o Flamengo, qualquer coisinha, cria um evento, né? Poxa, então acho que agora eu não devia nem ter falado. Vou falar que não tá rendendo e que vai melhorar e pronto. Mas enfim. É uma opinião minha, sincera, assim, que eu acho que é mais desculpa do que outra coisa. Mas, É pô, isso. Pode ô falar, Jorge, Luciano. eu até entendo, cara, o lado dele, nesse sentido que ele não tá rendendo, ele não tá bem, né? E assim, o cara já não vive uma boa fase, já não tá no melhor momento. Aí o cara vai jogar fora da posição dele. As críticas vêm e vêm pesada. A gente sabe que no Flamengo o céu e o inferno são lado a lado ali. Entendeu? É. A linha que separa a guerra da paz é muito tênue. Então, assim, o cara já tá mal. O cara já vem mal.
há muito tempo que o Bruno Henrique já não vem rendendo, não vem conseguindo performar, e a torcida está pegando no pé. Aí o cara joga ainda fora da. E assim, na maioria das vezes, no meu entendimento, na maioria das vezes ele não foi bem. Teve jogos que ele jogou ali e tal, como falso 9, e conseguiu render, fazer boas partidas, mas na maioria das vezes eu acho que ele não atua bem ali. E ele sabe disso, entendeu? Aí eu acho que ele está querendo meio que se preservar, se proteger, e eu sei lá, eu vejo até com uma certa sinceridade da parte dele, e assim, de não querer prejudicar, não querer atrapalhar, né, de saber que ali ele não vai render tão bem. E, tipo assim, ele meio que, eu acho que ele meio que dá abertura para que o Felipe Luiz escolha outros jogadores, né? Para que possa Então, testar, colocar outro jogo. E eu acho que a opção principal ali é o Plata, realmente vai ser o Plata. O próprio Carrascal, ele falou que atua em todas as posições do ataque, né? Ele vai fazer algo então, diferente ali. O BH realmente. Outro dia, sabe o que eu estava pensando em relação ao BH? Ele ser igual o Gabigol ano passado. Ter um grande finale, né? Nesse ano, ganhar um título importante e tal. E tchau. Fazer uma grande despedida que ele merece. É ídolo. Mas assim, cara, a e tendência terminando agora aos poucos. é, sabe o que acontece, cara? O Flamengo tem um problema muito grave, muito sério, que é não saber encerrar ciclos, né? A gente também, muitas vezes, na nossa vida também, a gente não sabe encerrar ciclos. Só que quando uma coisa não dá mais, e a gente fica insistindo, insistindo, insistindo naquilo, cara, dá merda. Não vai ficar, não vai terminar nada bem. Entendeu? Então, assim, você vê que no Real Madrid é assim, o profissionalismo é assim. Tipo assim, você chega num certo ponto que o Palmeiras, que é o nosso grande adversário dos últimos anos, também são extremamente profissionais. Aí você vê que aquele Jailson, né, foi campeão lá, o goleiro, obrigado e tchau. Felipe Melo levantou a taça da Libertadores, capitão, eles, obrigado e tchau. O Davidson meteu o gol do título da Libertadores, obrigado, valeu, tchau. Entendeu? E o Flamengo tem essa coisa de não, o cara é ídolo, o cara não pode sair nunca, dá 2 milhões para ele, dá 3 milhões, e vamos renovar, e fica, e fica, e fica. Quer dizer, o Flamengo não sabe encerrar ciclos. Aí os caras acabam se queimando, acabam saindo mal, cara. Acho que assim, sabe, com o Arão, de repente até o próprio Diego Alves, cara, pô, sabe, ele não sabe o tempo de encerrar o ciclo. Diego Alves já estava mal ali, não, vamos, renova, renova, aquela coisa de ter que ficar, é ídolo, entendeu? E eu acho que o Bruno Henrique, cara, já está caminhando para essa despedida, entendeu? É um ídolo, eu gosto muito dele, mas ele não rende mais, né? Ele não está conseguindo há muito tempo. Eu torço para que ele neste restinho de ano aí possa ser importante, entrar, voltar a jogar bem, decidir jogos pra gente. É um cara decisivo, é ídolo pra caramba, é monstro dentro da história do clube, mas eu acho que já tá chegando no fim da linha já. Eu acho que ele não vai render nem de falso 9, nem na dele ali que é pela esquerda, nem em lugar nenhum. Mas a gente fica, né, como torcedor, que ele possa entrar aí, Então, fazer gols decisivos, ajudar a gente, mas tá muito eu difícil. ainda, eu ainda acho que ele vai render sim ali um pouco, assim, ou muito, né? Mas Jogando na dele, né? jogando na dele. Mas tipo assim, a concorrência tá altíssima, né? Você reparar o jogo do Samuel Lino de titular nos últimos jogos e o jogo de ontem que ele entrou muito bem. Eu acho que tem hora que o jogador tem que ter aquela sacudida mesmo, né? E o Felipe Luiz parece que faz isso muito bem. Fez com o Pedro, aí depois agora falou também do Samuel Lino, e ontem entrou totalmente diferente. Então, eu acho que com o Pedro, com o BH, eu acho que não vai ser diferente também, não. Acho que ele vai render, vai ajudar muita gente ainda. E a pergunta que fica: quem não quer agora jogar de 9, quarta-feira? Ué. Entendeu? Chegar lá na hora que o Felipe Luiz falar, gente, ó, tem, tipo assim, tem 3 aqui para escolher de 9, vamos treinar, vamos ver quem vai se encaixar na posição, mas vou querer que faça isso, aquilo. Quem não vai querer jogar? Você acha que o Pedro não vai, o BH não vai querer jogar? Eu acho que vai, cara, porque o Pedro tá bem demais. Aí qualquer um corre mesmo, O que o Pedro fez nesses últimos jogos aí, cara, como eu falei, poxa, parece que o cara tem um azar, cara. Ele, não sei o que acontece com ele. Tomara que volte aí já na próxima semana. Mas, poxa, é papo do cara tá na próxima convocação, cara.
se ele manter a sequência dele. Não é normal o que ele fez no jogo contra o Palmeiras, não. Eu não digo só contra o Palmeiras, né, nos últimos jogos. Mas se você reparar, analisar, a gente já sabe que ele é um cara forte. Se reparar, ele é um falso lento. Acho que até o Felipe Melo falou isso daí também, né? Ele é Fluminense lá, tudo. Falou que ele se reparar, ele é um falso lento, e eu concordei com ele. É mesmo um falso lento. O Pedro não é tão lento assim. E a habilidade que ele tem, cara. Ele tá pensando muito rápido. A parede que ele tá fazendo ali é surreal. E é aquela, né? A bola vem de qualquer jeito, às vezes, a maioria das vezes vem redondinha, né? Mas quando vem de qualquer jeito, ele já domina, passa a bola com tranquilidade. Tipo assim, então eu acho que todo mundo percebeu que ia ser difícil tirar a vaga dele ali agora. Então o BH meio que se defendeu por um lado, mas também tem razão. Não pode cobrar uma coisa que ele não está tendo, tipo assim, não está constante na função dele. Mas eu acho que a parte ali que ele, acho que ele meio que fala um pouco que rodízio, não sei, mais ou menos assim, mais ou menos o que ele fala. Ele tá jogando ali, depois joga, acho que na direita, mas aí eu acho que ele gosta de jogar na esquerda, né? Eu acho que é meio que papinho furado mesmo, que ninguém quer ficar sendo a sombra do Pedro, não, que só vai entrar assim, ó. Se tiver contusão, o Felipe Luiz fazer igual com a Arrascaeta. Metade do segundo tempo aí, nisso, tira para poupar, para ter só um certo tempo de minutagem para o próximo jogo ser titular de novo. Eu vejo um pouquinho aí, como o Luciano falou, né? O BH tá chegando, né, gente? No final de carreira, né? A gente vê que está tendo uma queda absurda nos últimos jogos deles aí, mesmo de estar perdendo muito gol. Eu estava até ontem conversando com o Rodrigão no estádio lá. O BH, cara, em vários jogos que ele entra, cara, eu até falei na live passada, ele, pô, às vezes recebe a bola, tenta correr, tenta fazer alguma coisa, parece que o cérebro dele pensa uma coisa e o corpo reage diferente. Ele tropeça na bola, tropeça no cara, bate e cai. Porra, ontem um jogador do Racing caído no chão, ele recebeu a bola de pé na entrada da área, ele conseguiu ainda perder pro cara, o cara caído. O cara esticou o pé ali, entrou na frente dele e tirou a bola dele. Era só ele dar um toquinho pro lado e chutar. Dava pra ele tentar fazer esse gol. E, pô, depois saiu cara a cara, né? Porque o Rascal achou ele. Cara a cara lá, frente ao goleiro do Racing. Ele conseguiu chutar em cima do goleiro. O goleiro, lógico, fez uma defesa, mas ele tinha como ali, de repente, dar um tapinha mais pro lado e fazer o gol. De repente, se fosse o Pedro em campo ali, o Pedro poderia ter finalizado aquela bola ali. Jogou no peito do cara. Como fez contra o Palmeiras, o Pedro, né? Chegou cara a cara e matou logo o jogo e acabou, entendeu? Agora, a gente vê realmente uma queda aí do Bruno Henrique, a gente vê que está em declínio, está chegando a hora, e o Luciano falou tudo. A gente espera que ele ganhe aí, né, um grande título, né? Tomara que seja Libertadores, e depois, né, não tem jeito, é a coisa natural, né? O cara entrar aí no processo aí de despedida e tal, e né, a gente agradece o que ele fez, mas realmente, para esse nível que o Flamengo busca hoje, ele já começou a falhar já há algum tempo, já está em decadência, e assim, a tendência é cada vez mais, né, acontecer isso. Em vários Serginho, jogos, mas ele cair. Oi. um ponto que eu acho que tipo, o Felipe Luiz mantém um elenco muito forte. Querendo ou não, o Bruno Henrique não estando, tipo assim, não entra bem. Isso está nítido para todo mundo. Ele não está entrando bem, quando está sendo titular também não está rendendo. Mas querendo ou não, o Flamengo em si fica ainda com um elenco forte. Ó, vai jogar a Fortaleza agora. Você acha que o Flamengo vai botar a maioria dos titulares contra o Fortaleza? Eu acho que não. Eu acho que vai mesclar muito bem. Então é essa hora que um Bruno Henrique possa, tipo assim, estar resolvendo, entendeu? Então eu acho que é mais agora a questão dele está sendo mais para compor esse elenco aí, que eu acho que pelas funções de cada um ali não perde intensidade. Se você troca o meio ali, você pode hoje ver o nosso meio de campo, qualidade absurda. Tipo, vou botar o Saul ali, hoje está no banco. Mas se trocar ele com o Jorginho, uma qualidade absurda. Você pegar ali na ponta também, o BH entrando depois. Eu acho, tipo assim, um excelente jogador, vai ajudar muito, creio que vai ajudar muito ainda, mas é aquilo.
você falou, a gente observa que o cara corre e parece que tá tropeçando, né? Tipo, sei lá o que acontece com ele, cara. Pensa, né, uma coisa, mas fica igual um papaléguas, né? Já sai tropeçando, bolando com a bola. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Essa, é só meio que se defendendo de algumas críticas e aí o cara acaba falando isso daí e depois não pensa. Ainda mais o BH, né? O Paulo, ele fala aí, né, cara? E outra, né? O BH tá podendo escolher a posição que vai jogar, tá enterrando em todas. É isso aí que a gente tava comentando aqui agora. O Paulo meio que falou ali, até mais severo do que eu, né? Ele realmente não tá rendendo mais. Eu também acho, o Jonas, que ele é um grande jogador, ele tem uma bonita história, mas está passando um momento difícil, cara. Teve problema aí desse negócio de aposta aí, que ele foi absolvido, isso aí mexeu muito com a cabeça dele. A gente vê que ele teve uma queda de rendimento boa quando aconteceu isso, assim, sabe? E a tendência é de que, eu acho, assim, a minha opinião clara, assim, é de que ele não volte mais a ser o Bruno Henrique que a gente espera, que já foi, né? E não Vai ser tem como, né, difícil. cara? É físico, né? Não tem jeito. O cara chega numa idade que não tem jeito. O Rodrigão pergunta aqui, ó. E o Juninho? Por que não tem mais chance? Deve treinar muito mal. Ele fala aqui. Você acha, Luciano, que o Juninho Xereca tem condição, de repente, de jogar o jogo aí, voltar, né, às atividades do Flamengo ali, de repente, em jogos, né? A gente já fala depois sobre o jogo do Fortaleza, mas assim, em relação ao Juninho Xereca, você tem a dizer sobre ele, ainda tem chance de ficar nesse elenco? De repente, para a próxima janela de transferência aparecendo no final do ano aí? Rapaz, olha, se eu tivesse poder dentro do Flamengo, o ano que vem eu fazia uma faxina ali, uma limpeza, até para sobrar espaço, né, na folha salarial. Você vê ali, por exemplo, um Cebolinha, que até tem entrado bem nos últimos jogos, estava jogando bem, mas passa a maior parte do tempo no departamento médico do que dentro de campo. É um jogador que não consegue ter uma sequência, está sempre machucado. É um jogador caríssimo, que ganha mais de 1 milhão por mês. Você vê o Michael, que também quase não entra em campo, também ganha mais que 1 milhão por mês. Você vê o Bruno Henrique, que é ídolo, é monstro, tem uma história linda dentro do clube, mas que também não rende faz tempo. E a tendência agora é só um declínio físico, técnico, e que ganha quase 2 milhões de reais por mês. Quer dizer, olha só o espaço que se abriria na folha salarial do Flamengo. O Juninho Xereca, cara, ele não está nesse hall aí dos jogadores tão bem pagos, né? O salário dele não é tão alto, mas ele também não rende, cara. Não adianta, já tentaram tal. E, na verdade, também, eu acho que ele também não teve uma sequência, mas ele também não se ajudou, entendeu? O pouco tempo que ele entrou em jogos assim, que ele não teve tanta minutagem, não teve tanto tempo, mas ele também não se ajudou. Mas, assim, ele fez gols importantes. Ele fez gol na final do Carioca, no primeiro jogo lá do Fla-Flu. Ele fez gol de 1-0 contra o Deportivo Táchira na Venezuela, uma vitória fora de casa na Libertadores. Quer dizer, ele teve alguns momentos importantes, fez alguns gols importantes ali, né? Mas, assim, cara, eu não tenho esperança, não acredito que ele vá ser solução ou ajudar a gente nesse resto de temporada, não. Que até porque agora o nível tá muito alto, né? Agora é momento decisivo de Libertadores, momento decisivo de Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma coisa. Até o Paulo falou enquanto estava online aqui, que é uma crítica que ele fazia ao Flamengo, né? A questão do centroavante. Eu também sempre critiquei, sempre bati nesse ponto. Cara, o Pedro é o único que nós temos no elenco com essas características. E o Pedro, assim, ele é No o melhor. Brasil. O Pedro é o melhor centroavante do Brasil, o melhor centroavante da América do Sul. É um centroavante nível de seleção brasileira, um centroavante que disputou a última Copa do Mundo, entendeu? Então ele é altíssimo nível, mas a gente não tem nenhuma sombra sequer. O Flamengo não tem sequer um outro jogador no elenco que tem essas características de referência, de homem de área, de centroavante, não tem. Então agora não vai ter o Pedro, sabe-se lá por quanto tempo, espero que em breve, bem breve, né, ele já possa estar se recuperando, estar jogando, estar entrando em campo. O Felipe Luiz vai voltar a improvisar falsos noves, né? E vamos torcer para dar certo. Eu acho que o momento, eu acho que não é do Juninho, não, cara. Eu acho que o Juninho, sinceramente, tomara que ele possa entrar, jogar bem, fazer gols, mas acho que a aposta mais natural vai ser o Plata, o próprio Carrascal, que ele já falou que atua em todas as posições ali na frente. Talvez até o próprio Arrascaeta, talvez de falso 9, por que não? Ele já está atuando mais à frente mesmo, pisando mais na área, né? Não sei. Mas enfim, ele vai buscar outras alternativas ali. Eu acho que o Juninho perdeu muito espaço. Como o Rodrigão disse aí, eu acho que de repente ele está treinando mal,
Ele deve ir muito mal nos treinamentos. Não sei explicar o que acontece lá, que ele sequer tem chances, cara, no time. Pode ser um jogo fácil, um jogo que o Flamengo já está vencendo, já esteja com a vitória já garantida, e ele não ganha minutagem, ele não entra nem um pouco. Ele e o Michael, assim, cara, sinceramente, não dá. Eu acho que não, Dinho. Eu acho ali, cara, igual o Flamengo. Assim, igual você citou, o Cebolinha, o BH, são jogadores, cara, que a gente sabe do potencial deles. Então, são jogadores que dá para recuperar. Tem uns que são bagre mesmo e você vê que não tem jeito. Mas um Cebolinha, um BH, você sabe da qualidade dos caras. Então, por isso, gente, tipo assim, ainda tá no elenco, tudo. E igual eu falei, a questão que você pega um segundo tempo aí. Assim, tem a parte do segundo tempo, igual ontem, que entrou bem, assim, não tão bem, mas querendo ou não, teve aquela participação no gol ali. Não pode tirar também a percepção do cara de fazer o facão, a percepção do cara de dar arrancada, tudo. Mas pega um jogo agora que quarta-feira a gente tem praticamente uma final e sábado também, querendo ou não, é uma final. A gente tem que manter essa sacola aí em cima do Palmeiras. Então, e aí, qual vai ser o time? Você acha que um Bruno Henrique, um Cebolinha não consegue jogar? Então, acho que o Flamengo pensa muito mais nisso, de ter um elenco forte ainda mais essa reta final agora. E como eu disse, tem jogador que é bagre mesmo, que não tem jeito, você não vai recuperar ele, mas um Bruno Henrique, um Cebolinha, você recupera, cara. Leva tempo, assim, igual você vê aí. A gente já está um tempão falando de Cebolinha e Bruno Henrique para ter sequência, no caso, né? Mas o elenco do Flamengo é muito forte. Os caras que, igual um que eu falo que, para mim, demorou muito a ser titular. Luiz Araújo. Demorou muito a ser titular. É um jogador, pô, muito diferente. Se você reparar, não só na parte de recompor ali e tudo, mas chega muito forte para bater para gol, tudo. Então, acho que vai dar tudo certo aí. Vamos pegar essa classificação, vamos recuperar esses jogadores aí para essa reta final do Brasileiro. Tem tudo para ser um ano top. Muito bem, João. Tiveram aqui alguns comentários que eu queria ler aqui, que eu achei importante. Quando o João estava falando a respeito do Pedro, né, cara, que essa lesão realmente, mesmo que você, é no braço, ele joga com a perna, não, beleza, mas, cara, influencia muito. O Paulo até, né, também comentou aqui a respeito, ele fala, pô, o próprio equilíbrio, né, cara, ele precisa usar os braços, com certeza, ainda mais ele que faz muito pivô, ele tem que, né, usar o braço para, às vezes, se proteger da marcação e sair, de se equilibrar mesmo em campo, até na hora de correr e tal, e ele pode realmente cair e piorar a lesão também, tem essa, que é a proteção dele. Ele, às vezes, no instinto, por ele cair no lado que o braço está machucado, ele pode tirar o braço e se machucar, de repente, até mais grave, machucar o ombro, bater a cabeça, sei lá, alguma coisa. Então, assim, é importante esse comentário aí do Paulo, como o João estava falando, o braço, assim, é fundamental, né, cara? A gente espera que não demore muito, né, para o Pedro voltar, né, porque a gente já precisa dele, principalmente aí o Flamengo chegando na final, se Deus quiser aí, que o Pedro esteja mais uma vez recuperado. Chegou a dar previsão? Oi? Chegou a dar alguma previsão? Não, né? Não chegou 100%, não. Não chegou 100%, não. Eles falam aqui que, por enquanto, né, tá só fora desse jogo aí, né? Não tem previsão. Mas parece que o Flamengo descartou a cirurgia. Né? O que é um bom indício, né? Bom, eu vi gente falar coisa de 4 semanas, aí a gente tem que ver certo. Eu não tenho informação assim 100%. Eu li, foi coisa de... Eu li a tia do WhatsApp falando essas coisas, aí eu não sei se está certo. Né? A gente não tem certeza de nada. A gente realmente tem que averiguar para dar uma informação aqui 100% para a galera aí. Tivemos mais comentários aqui. Legal informar também. A gente estava falando, o Paulo mandou um comentário aqui também que eu achei legal, cara. A gente estava falando sobre a dificuldade que é a Libertadores, né, cara? Deixa eu tentar achar o comentário aqui. Aqui que ele fala, né? Todo mundo acha que o Palmeiras vai amassar, que não sei o que o Flamengo também vai amassar e tal. E a gente vê que não é bem por aí, não. A LDU está ganhando de 2-0 do Palmeiras. A LDU, que foi difícil no nosso grupo, né? O LDU estava no nosso grupo, o pessoal não lembra? Grupo da Libertadores.
ela foi líder do grupo, inclusive, né? O Flamengo teve muita dificuldade com a LDU, e o Paulo falou aqui, né? Comentei isso no domingo com vocês. Todo mundo falando que o Palmeiras amassaria, eu falei que não seria fácil. Desculpa. Realmente, Paulo, você estava comentando isso e a gente está realmente comprovando que não seria fácil. A LDU mostrando um futebol bonito, ganhou do São Paulo com propriedade, né? Eliminou o São Paulo e agora está aí, né? Fazendo um belo resultado contra o Palmeiras. Né? A LDU joga em casa, depois vai ter que jogar aqui em São Paulo, né? Mas a gente vê que a dificuldade aí que está tendo essa Libertadores, esse término de Libertadores. Mas pode falar, Luciano. Tomara que continue assim, que a LDU faça mais gols, né? E que o Palmeiras possa ter também alguns jogadores machucados. Aí o que vai acontecer? Palmeiras foco total na quarta-feira que vem, né? No jogo da volta, que vai jogar em casa, vai atuar em São Paulo contra a LDU. Vai ter que poupar contra o Cruzeiro, de repente colocar o time reserva contra o Cruzeiro vai, de repente ganha, ou na pior das hipóteses arranca um empatezinho ali com o Palmeiras, e o Flamengo ganhando Fortaleza já ajuda a gente. Então tá ótimo. Tomara que a LDU continue fazendo gols, vencendo, e que o Palmeiras possa ainda sair prejudicado lá com o Estúdio, enfim. Acho que não vão poupar, não. Ainda mais que o jogo deles vão ser quinta-feira. Eles vão jogar domingo, né? Domingo. Mas, ô, Jonas, dependendo da situação do que acontecer hoje lá, já tá 2, né? E assim, igual eu falei, né? Vai que. Olha só, ontem o Pedro saiu contundido, o Sousa, né? Jogador do Racing também tem uma fratura no osso da face, né? Então, também está contundido. Quer dizer, jogos de Libertadores são duros, são pegados, né? Aí vai que, né? Tô zoando aqui, não é desejar mal, mas com o lado dos torcedores, não quero nada sério para ninguém. Mas vai que o jogador do Palmeiras também se contunde lá. Aí quer dizer, o Palmeiras, eu acho que de repente vai pensar, falar, pô, vamos foco total na quarta que a gente precisa chegar nessa final. E nisso, o Cruzeiro ainda tem chance matemática de título. Né? A gente está falando sempre de Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, mas o Cruzeiro está vivo ali. Se o Cruzeiro bate o Palmeiras agora no fim de semana, pensando do lado cruzeirense, tá? Isso não vai acontecer, mas tipo assim, o Flamengo não conseguir se pontuar bem contra o Fortaleza, o Cruzeiro está vivo ali na briga. Entendeu? O Cruzeiro tem que ir com foco total para cima do Palmeiras. Foco total, que ainda tem chance e está vivo. Luciano, mais uma informação que você estava comentando agora aí sobre a dificuldade do Palmeiras. LDU 3-0, tá? Mais um gol da LDU. Jogo difícil lá para o Palmeiras. A LDU, né, jogando bem, amassando o Palmeiras. E só um comentário aqui, com parte assim de uma pitada aí de informação meio comédia também. O segundo gol da LDU foi de pênalti. O Anderson Pereira tentou bloquear a bola como se fosse um jogador de vôlei. Ele botou a mão na bola na frente. Olha o Jonas aí sacaneando. Anderson Pereira, que, né, foi responsável pelo pênalti, foi tentar se proteger, mas abriu muito o braço. E ele converteu. E agora mais um gol aí do Gabriel Villamil. É esse aí, Gabriel Villamil. Meteu mais um gol lá. 3-0. Tem certeza que algum flamenguista enterrou alguma galinha pretinha lá, com o nome dentro dele? Miserável. O urubu, né? Pois é. A gente tem também aqui, cara, um comentário do Rodrigão, né, falando sobre o jogo de volta aí. Esse time do Flamengo tem jogado bem fora de casa. Isso é uma coisa importante a gente lembrar. Essa é a regra. A exceção foi o jogo contra o Estudiantes. Realmente, cara, o Flamengo tem jogado bem, inclusive os jogos da Libertadores. Na fase de grupo, o Flamengo foi melhor quando jogou fora, né, às vezes, do que quando jogou dentro do Maracanã. E assim, Luciano, você concorda com o Rodrigão aí? Você acha que o Flamengo vai continuar utilizando esse benefício de jogar bem fora de casa? Tomara, né? O Flamengo jogou muito bem. A melhor partida do Flamengo esse ano pela Libertadores foi diante do Internacional lá no Beira-Rio. Né? O Flamengo ganhou bem e jogou bem contra o Internacional lá no Sul. O Flamengo ganhou do Deportivo Táchira na Venezuela, né? Não foi um jogo brilhante não, mas venceu. O Flamengo contra a LDU, que o Palmeiras está tomando de 3 já, acho que se eu não me engano foi 0-0, né? O Flamengo lá foi 0-0 e o Flamengo teve chance de vencer. O Flamengo podia ter vencido a partida. Aí depois foi 2-0 aqui no Maraca. O Flamengo atuou bem diante da LDU. E assim, realmente, o Flamengo, a melhor partida desse ano foi fora. E o Flamengo tem atuado bem. O ponto fora da curva foi realmente a partida contra os Estudiantes, né? O Flamengo foi muito mal naquele jogo.
correu sério risco de eliminação, e agora vamos ter muitas dificuldades agora no jogo de quarta-feira, mas eu estou confiante, cara. E, pô, se for mesmo realmente o Palmeiras eliminado, o Flamengo tem que chegar nessa final, cara. Não é menosprezando, diminuindo o time da LDU, não. Mas eu já disse aqui mesmo com a gente, aqui no nosso bate-papo, eu acho que o time do Flamengo hoje, estando bem, os jogadores estando bem, o time atuando bem, num dia bom ali, de uma forma geral, eu vejo na América do Sul o único time capaz de bater o Flamengo, impedir a vitória do Flamengo, seria o Palmeiras. Eu acho que eles têm recursos para isso, têm jogadores, têm elenco, o treinador experiente, inteligente o suficiente para, de repente, conseguir parar a gente mesmo num dia bom. Assim, com todo respeito aos demais, eu acho que a LDU também é muito bom time, assim, sempre fez boas, nos últimos anos para cá, sempre fazia boas participações na Libertadores ou na Copa Sul-Americana, né, ganhou títulos aí, né? Então, assim, eu respeito eles, acho que, mas assim, eu acho que o Flamengo tem uma chance maior passando, né? Que primeiro não vamos esquecer, temos o Racing antes, né? Que vai ser um jogo duríssimo, dificílimo, né? Mas se Deus quiser, tudo der certo, a gente passando do Racing e chegando numa suposta final aí contra a LDU, eu acho que, de repente, a probabilidade, as chances de consagrarmos, né, tetracampeões, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, seria melhor contra a LDU do que contra o Palmeiras. Então, assim, eu torço por esse resultado e também não tem nada definido do lado de cá também, né? Quarta-feira o bicho vai pegar e vamos esperar que tudo ocorra da melhor forma possível para a gente. Luciano, eu concordo muito, muito com você, o que você falou tudo aí agora. Tem torcedores, né, que falam assim, eu prefiro o Palmeiras para ter uma revanche. Eu Para ser prefiro... mais bonito. Vou te falar, com todo respeito ao time que eu vou falar aqui agora, mas por mim o Flamengo pegava sei lá, o Guarani na final aí, entendeu? Madureira, eu também. Madureira. Tipo assim, com todo respeito, né, a esses times. Mas, tipo assim, igual você falou, tudo dando certo. Eu acho que até, vamos jogar um pouco para o outro lado, né? Até o Palmeiras tomando esse sacode. Tomara que venha mais, vire 6, né? Então, acho que vai ser um incentivo até a mais para os jogadores do Flamengo. Por quê? Sabe? Tipo assim, cara, o que aconteceu com os caras jogando ali, tipo assim, cara diferente, né? Mas, poxa, é a nossa hora. Se a gente passar do Racing, praticamente a gente tá, tipo assim, eu acho que você vê que o time da LDU também não é bobo, né? A sequência dos brasileiros que eliminou aí, né? Não, acho que só foi o São Sim. Paulo, né? É o Racing que estava numa sequência aí, mas juntando o Sul-Americano, né? Algo assim. Mas, enfim, eu acho que muda totalmente o jogo pro Flamengo, entendeu? Você pegar um Palmeiras, cara, a gente sabe que eu costumo falar, né? Que o Palmeiras não é nosso rival. Acho que o rival do Flamengo não está num bom momento, acho que há anos, mas o rival do Flamengo é o Vasco. Eu acho que é isso. Não tem essa, mas você não acha o Palmeiras que é o rival? O Palmeiras não é rival, não. É um time que bate ali de frente com o Flamengo sempre. É os dois times que têm os melhores elencos aí da América do Sul e tudo. Então, acho que não tem essa rival. Não acho que o Palmeiras é rival, não. Então, tomara que tome 6 e a gente vai com outra cabeça para a Argentina, que lá a gente consiga um resultado que seja um 0-0, mas a gente sai de lá classificado e uma LDU classificando, muda o jogo para a gente. Tira aquela pressão. Porque você acha o quê? O Flamengo pegando um Palmeiras. Vem tudo em cima, cara. Vem aquela questão do Andreas de 2021. Vem, Exato. pô, que perdeu para ele. Vamos ter que vingar. Cara, esquece isso. Esquece isso. Esquece. Não quero. Tem torcedor assim, cara. Tem torcedor do Flamengo que fala, tomara que seja o Palmeiras. Mas tá com medo. Cara, não é medo. Eu quero ver meu time campeão. Mas quer moleza, então vai torcer aí para um PSG da vida, que pega os fracos lá na França, tudo. Mas não é esse sentido. O momento que o Flamengo tá esse ano, cara, eu creio que uma eliminação da Libertadores não quer dizer que o brasileiro vai virar obrigação, porque eu acho que já é. O próprio Flamengo disse, né? O próprio técnico falou em coletiva que
a prioridade é o brasileiro. Pode ver que a Copa do Brasil a gente botou reservas, tipo, praticamente mesclando um time que tinha condições, mesmo com reserva. Aquele jogo no Maracanã, a gente sair perdendo, que fudeu tudo. Mas eu acho que, tomara que o Palmeiras... Acho não, né? Quero que eu tenha certeza no final dessa live que a gente olhe esse placar 6-0 e seja impossível reverter e a gente lá saia classificado, independente do resultado. Ou o Rossi brilhando de novo nos pênaltis, ou 0-0, ou 1-0, ou show nosso, mas que a gente saia classificado e que vai ser uma final linda e, se Deus quiser, vai ter mais um caneco para nós aí. Ainda mais aonde que o Andinho, né? Teve a honra de estar lá, né, Andinho? Pô, Lá em 2019, né? Então pô, acho que vai ser foi coisa de especial. louco lá, né, cara? Aquilo lá já foi especial na época. E esse ano a gente espera que seja melhor ainda, né, cara? Isso aí. Vou pedir a vocês aqui, o Arena Esportes mandou uma mensagem aqui, ele está sempre participando da nossa live. Like do Arena Esportes, é isso aí, boa noite aí, pessoal do Arena Esportes, brigadão, valeu pelo like aí, a gente espera que você sempre participe da nossa live aí, é Arena muito de Três importante Rios, pra né? gente. Oi? O Arena de Três Rios? Cara, eu acho que é sim, mas eu não tenho certeza não. Acho que tem uma loja de 3D Aí, chamada Arena. Arena Esportes, né? Eu acho que tem, né? Não, Acho que sim. eu acho que tem lá Eu não tenho naquelas galerias certeza. do Calçadão, né? Mas depois, se a Pois é, Arena Arena. estiver assistindo nossa live aí, comente pra gente aí de onde é a sua cidade, por favor. E tamo junto aí. Obrigado mais uma vez pela participação, Arena Esporte. Eu queria mostrar um vídeo, né, com a permissão de vocês aí. Vocês até me falem, por favor, se está saindo áudio, se não está. Do que o Flamengo vai encontrar lá, né, no El Cilindro, lá na Argentina. Então, assim, a gente sabe que vai ser uma guerra, como a gente já Eu comentou imagino aqui. qual que. A gente já comentou aqui várias vezes, e a gente vai colocar aqui agora uma imagem aqui. Vamos ver se vai dar para colocar aqui. Pode falar lá em cima do. Vocês, deu para sair o áudio legal aí? Deu, né? Deu, né? Então, eu vou tirar o áudio agora para vocês comentarem. Ô, Jonas, a gente vê isso aqui, cara, é só, assim, uma pequena coisa que o Flamengo tem vários vídeos na internet, que, assim, tiveram alguns que não deu nem tempo de eu baixar para colocar aqui na live, mas, assim, o negócio lá é o Caldeirão. Eu já tive o prazer, né, de conhecer o estádio, eu já vi Flamengo e Racing lá, foi 1-1, jogo difícil, os caras realmente fazem uma barulhada danada. Quando eles empataram, o Flamengo começou ganhando de 1-0, gol do Gabigol, depois eles empataram o jogo. Meu amigo, depois que empataram, quando o Flamengo tocava na bola, era um barulho ensurdecedor, os caras sobiando o tempo todo. A gente não conseguia ouvir o amigo ao lado cantando. A gente cantando música do Flamengo e não conseguia ouvir o cara, porque era um som absurdo, uma barulhada danada, sabe? É uma coisa assim, frenética. Os caras são realmente viciados em futebol, né? O argentino é um povo, assim como o brasileiro, mas parece que o argentino é até um pouco mais, cara. Digo que eles estão até assim, mais apaixonados em futebol do que o brasileiro. E assim, o Flamengo vai encontrar lá realmente um clima muito hostil. O torcedor flamenguista vai encontrar também dificuldade para chegar no estádio lá, né? A gente espera que ocorra tudo bem, lógico. Os nossos torcedores aí que vão lá prestigiar o Flamengo lá. E a gente mas sabe que vai ser pedreira, vai ser dureza. E eu queria, né, que vocês comentassem um pouquinho. Pode começar, Jonas, por favor. Cara, eu pensei que você ia colocar o vídeo que eu vi deles, cheio de fogos, né? Mas só que sofreram uma punição e não vai poder, né? Então eu acho que a festa deles, lógico que não é o efeito de fogos, de tudo que prima uma festa, né? Não adianta ter nada, tipo assim, igual o Flamengo ontem, fez uma festa bonita. Se a torcida não cantasse, não gritasse, tipo, não incentivasse, não ia adiantar de nada. Então, um ponto positivo aí, tipo assim, da questão da festa deles, eles sofreram uma punição. Eu não parei para ler o certo, mas só sei que nesse jogo não vai ter esses efeitos tipo de fogos. Se você pesquisar na internet aí, botar fogos, tipo assim, do início, né, do jogo do Racing. Foi mais bastante fogos que foram, acho que foi na Sul-Americana, se eu não me engano. Então eles levaram essa punição e no jogo de quarta-feira não vai poder, né?
ter essa questão de... Acho que só vai poder o pessoal mesmo, acho que nem fumaça, nem nada. Isso não tenho certeza, tá? Eu sei que a questão dos fogos que eles fizeram foi igual a do River. Quem viu a do River contra o Galo? Aquela Aham. que o River fez. Que foi praticamente aquilo. Se você botar na internet aí, você vai conseguir ver esse vídeo. Foram bastante fogos. Então, acho que não vai ter. Mas isso não quer dizer que vai perder, tipo assim, a pressão do jogo ou algo do tipo, né? Porque a gente sabe que cantar, eles cantam o tempo todo. Você, como disse aí, teve a experiência, né? De ir lá, tudo. E a gente sabe, a gente que vê alguns jogos, tipo, por mais que seja feio, né? Mas acho que todo mundo já viu jogos de campeonato argentino em vários estádios. Digo, não só os top ali, né? Que a gente diz hoje em dia nem tá sendo top, né? O Boca, mas a gente, aí eu acho que foi esse vídeo mesmo. É isso Deixa eu aí. tentar melhorar aqui. Tem até outras imagens aqui. Deixa Eu eu não tentar li pegar. direito, mas eu só sei que sofreram punição e não vai poder mais, nesse Tem um jogo que de tá quarta-feira, não vai mais. poder ter esses negócios deles aí. Aí eu acho que não sei se só vai ser o canto, né? Mas isso não quer dizer nada. Eles vão cantar, vão gritar, vai ser um caldeirão. Cara, eu vou mentir pra você, eu tô ansioso. Eu acho que esse resultado. Vai falar assim, pô, você tem que estar preocupado com o time do Flamengo. Eu tô Sim, mas, ansioso cara, pra caramba, cara. esse resultado agora do Palmeiras, cara, torcendo para tomar mais uns três, não tem nada a ver o Palmeiras com o Flamengo. Mas eu digo que, cara, até para os jogadores. Aí, foi isso daí, ó. Até para os jogadores, cara, ver um resultado desse. Cara, uma chance da gente, pô, levantar um caneco contra a LDU é surreal. É tipo assim, eu acho que o jogador não tem que entrar na soberba, mas eu acho que foi tipo 2022. Eu tive lá, tive a honra de estar. O Adinho também, o Adinho tá em todas, né, Adinho? Pô, é bom demais, né, irmão? A gente sempre que pode, a gente tenta, né, fazer o possível. Então, eu vou mentir pra você, não, eu fui muito confiante, fui muito, mas muito confiante mesmo. Porque, igual eu falo, é diferente de você pegar um Palmeiras. Aí vai assim, mas contra o Palmeiras você não vai? Não é isso. Pô, quem nunca foi, todo mundo já foi em clássico, tudo. Eu digo assim, que é diferente. Você meio que vai já, tipo assim, cara, eu acho que estamos indo, mas vamos levantar o canelo. É diferente de você chegar enfrentar o Palmeiras. E eu não quero sair da minha casa, lá para outro país, para mim, pô, tipo, lógico que você tem que respeitar o adversário. A gente também não tá falando que vai chegar e vai ganhar, né? Mas a adrenalina é outra, cara. Até o esquema tático do time fica sendo outro. Tipo assim, porque sabe que uma bola, enfrentando um Palmeiras numa final, uma bola, cara, que tipo assim, você toma um gol, depois pode ser difícil, cara, você recuperar o jogo. Entendeu? Sabe que é um time muito forte. Todo mundo sabe. E vou mentir pra você não. Se a LDU não fizer mais ali, vai ser pouco, tá? Vai ser pouco. Que no Allianz eles vão para cima e não duvido nada terminar o primeiro tempo 2-0 aí já pro Palmeiras. Então tem que fazer mais. Nós não estamos preocupados com o Palmeiras, nós estamos falando da questão da festa aí, mas vale frisar. É igual isso daí, ó. Uma festa que eles sempre fazem, a torcida deles são diferente, mas muito diferente. Não quer dizer que a nossa também não é, mas não seja, mas a gente sabe, né, do poder dos argentinos aí, são malucos. Vamos botar assim, ó, a palavra certa eu acho que é essa, eles são malucos. Então vai dar tudo certo. Esses fogos aí, deixa eles gastar os fogos já da virada do ano, que nós vamos sair de lá classificados, com um placar elástico ainda. Muito bem. E você, Luciano, o que você tem a dizer sobre essas imagens aí do estádio, dos caras? Você acha que os caras vão dar trabalho também para a gente e a torcida dos caras vão empurrar aí o Racing com tudo que tem direito para cima do Flamengo? Rapaz, o Racing, o argentino, ele tem muito mais paixão do que o brasileiro. Eu sinto isso, hoje eu estava até comentando com os amigos, conversando sobre isso. Eu acho que o argentino ele tem muito mais paixão, ele é louco, entendeu? Como o Jonatas disse aí, ele é maluco. Alô? Entendeu? Ele sente isso, você vê isso, por exemplo, a paixão que o brasileiro tinha pela seleção, hoje em dia você
não vê mais muito disso. Lá ainda existe, entendeu? Essa coisa da seleção nacional, os clubes em si, aquela identificação. Acho que o brasileiro, cara, é muito resultadista, entendeu? Eu vou se o meu time estiver bem, entendeu? Não é o nosso caso aqui, que a gente cansou de ir, né, para ver Gabriel Jamal, Cirino, Irineu e Moisés na zaga, César, aquele César, esqueci, aquele zagueiro, tinha 2 metros de altura e o fraco dele era a bola aérea. Quer dizer, a gente estava lá todo jogo, e tomando ferro atrás de ferro, atrás de ferro, e a gente ia. Não conseguia fechar a van. Naquela época era difícil. Às vezes não conseguia fechar a van, mas a gente estava lá, entendeu? E estava sempre junto, sempre indo. Quer dizer, mas o brasileiro, de uma forma geral, ele é resultadista. Fala, eu vou se o meu time estiver bem. E o argentino não tem essa, cara. Ele é apaixonado, ele é louco, ele tem muito mais paixão, entendeu? A torcida do Racing é uma coisa absurda, cara, absurda. Assim, o Racing não é tão grande quanto Boca e River em questão de títulos, mas é um clube assim tradicionalíssimo lá na Argentina, né? Ele é considerado o primeiro grande dos clubes argentinos. A camisa dele, o uniforme deles lembra a seleção argentina, né? Muita gente pode confundir, falar assim, os caras imitaram a seleção argentina. Só que, na verdade, eu acho que foi o contrário, né? Porque a do Racing, esse uniforme, acho que de 1910, eu estava lendo sobre isso, e da Argentina de 1913. Foi a seleção argentina que se inspirou no uniforme, nas cores do Racing. Entendeu? E uma coisa que eu vi também que eu achei legal, Andinho, que em 99 o clube ia decretar falência. Tinha uma dívida de 40 milhões de dólares, não conseguia pagar de jeito nenhum, e decretou falência. Acabou o Racing, acabou a falência. A torcida foi para o El Cilindro, lotou o El Cilindro, fizeram uma festa, uma coisa absurda, entendeu? E se não tinha jogo, não tinha nada. O time tinha decretado falência. E isso comoveu as pessoas ali, as empresas, grandes empresários e tal, e eles conseguiram lá emprestar dinheiro, pagar parte das dívidas do Racing e tal, e fizeram o Racing reviver, né? Voltar à ativa. Então, assim, uma torcida apaixonada, louca. Então, assim, você pode esperar que vai ter uma festa absurda esperando a gente lá. E, assim, eu acredito que os jogadores do Flamengo são experientes, são rodados, são vividos, né? Muitos com experiência em grandes clubes europeus. Então, assim, acho que o que tem a ganhar é o futebol, entendeu? Eu não acredito nesse negócio de tremer, mas assim, nervosismo faz parte do ser humano. O Flamengo tem que ter cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Principalmente, eu lembrei agora, por exemplo, aquele jogo contra o Bahia, né? Era fundamental que nós ganhássemos, né, para alcançarmos manter isso ali. E um lance muda a história do jogo. O Danilo foi daquela forma com o pé alto, nem pegou o cara, foi no meio campo, enfim, o Palmeiras fez isso em jogos aí, não teve punição, não aconteceu aquilo, mas enfim, expulsaram o jogador do Flamengo, e ali mudou a história da partida, entendeu? Então, assim, cabeça fria, cabeça fresca, concentração, pés no chão, e jogar o seu futebol. O Flamengo tem que chegar lá tranquilo, de forma tranquila, e jogar sua bola, jogar o futebol que pode jogar. Muita calma, muita tranquilidade, não se deixar inflamar, porque a torcida vai fazer um inferno, vai ser um caldeirão, entendeu? Então, assim, claro que nossos jogadores são experientes, são rodados, são jogadores muito cascudos, né? Como a gente costuma dizer na gíria de futebol, mas cabeça fria. Nada de levantar o pé, chegar da parte dos argentinos, que isso é normal deles, eles vão provocar, vão catimbar, mas se o Flamengo manter a frieza ali e jogar sua bola, na hora que entrar o primeiro, a situação já vai virar, entendeu? E por mais que eles cantem, que eles pulem, que eles sejam apaixonados, façam essa festa linda aí, mas isso, de repente, nem sempre, né, a gente sabe disso, né? Determina ali o resultado de campo. Nós temos mais time, temos mais jogadores, com capacidade para decidir uma partida do que eles, isso com certeza. E ali dentro das 4 linhas ali, irmão, vai ser festa, vai ser bonito, mas é dentro das 4 linhas ali que as coisas vão se resolver. O time do Flamengo não se deve deixar influenciar pelo esse ambiente, por essa atmosfera, como eu disse, cabeça fresca, tranquilidade. Luciano, muito bem. Até peço perdão que eu botei o vídeo aqui, entrou o áudio junto, te atrapalhou um pouquinho aí no comentário, mas, poxa, você mandou muito bem. E eu vou botar aqui vou botar esse vídeo aqui,
Vocês me falem se está saindo o áudio. Esse aqui é um vídeo legal também que eu achei. Tá saindo não, né? Peraí. Você vê que os caras são bravos, são empolgantes, né? Você vê que é isso que o Flamengo vai controlar. A torcida do Flamengo também faz peças bonitas, né? A gente sabe que tem jogo que a gente faz peça muito legal, mas a gente vê que essa torcida aí tem hora que realmente impressiona. Realmente o estádio lá treme quando eles estão nessa empolgação aí. A gente vê que realmente os caras são bravos. Ô, Jonas, a respeito de SAF na Argentina, é uma coisa muito normal lá também? Acontece? Como é que é? Esses times argentinos, tem algum desse aí que é SAF? Sabe dizer a respeito, não? Cara, saber assim qual que é, eu acho que, tô para te falar que bobear não tem nenhum. Não tenho a certeza, mas o que rolou, né, foi que eles estão brigando muito nessa questão, porque e eu vou te falar que é porque eles estão reclamando, estão brigando aí para alguém virar SAF, se eu não me engano, não sei o certo, mas acredito que isso ano que vem possa mudar, se tudo der certo aí. Um exemplo, Flamengo campeão. Cara, a gente vai estar os brasileiros, né? Pô, vai estar numa sequência muito, mas muito boa. Por mais que o Flamengo não seja SAF, mas eles vão entender, tipo assim, já estão entendendo, né, a questão do Botafogo, que hoje em dia nenhum clube da América do Sul consegue ter, tipo assim, igual, assim, jogadores igual o Flamengo, igual o Palmeiras, por mais que a gente não seja SAF, mas um exemplo é o Botafogo. Então, eu acho que é grande a chance de, na Argentina, próxima temporada aí, ter alguns clubes SAF, sim. Se o Luciano souber de algum aí, eu tô por fora mesmo. Foi meio que um pensamento que eu tive sobre a SAF, que teve uma matéria, né? Que teve muita crítica, porque querendo ou não, os melhores elencos hoje da América do Sul são do Brasil. Eu acho que que o Botafogo perdeu um pouco essa temporada, mas se você olhar aí, se reergueu com a SAF. Acho que o único azarento que não deu certo foi o Vasco, né? Aí com aquela 7-7, né? Então, acho que tem uma grande chance aí da Argentina ter muito, mas bastante clube aí com o SAF. O Luciano souber de algum que já seja, ou alguma notícia, pode estar ajudando a gente também. Vai, Luciano, você tem alguma informação a respeito de SAF na Argentina e nos demais países, né, da América do Sul? Hein? Nos demais países eu não sei como funciona, mas na Argentina, se eu não me engano, é inconstitucional. Lá a lei não permite que os clubes argentinos se tornem SAF, não. Mas eles estão tentando. Muita gente lá, já existe um movimento contrário, né? E que possa modificar lá as leis dele para que. Porque eles estão vendo que eles estão ficando para trás, cara. Você vê que a diferença absurda de investimento dos clubes brasileiros para os clubes argentinos, assim, uma diferença cada vez maior. Entendeu? Então, assim, e isso se reflete nas últimas Libertadores. O Brasil vem de uma sequência aí de várias conquistas de Libertadores, várias finais entre clubes brasileiros, e os argentinos, assim, literalmente ficaram para trás. Entendeu? Então, assim, eles estão vendo que existe essa necessidade. Não vai ter como competir com os clubes do Brasil. Então, por causa desse investimento. A diferença é muito grande. Claro que, assim, a gente tem um jogo agora contra o Racing na quarta que vem, vai ser um Brasil e Argentina da mais alta competitividade, né? Tudo pode acontecer. Aí você fala assim, olha só, eles não são SAF, tem um investimento muito menor do que o Flamengo, mas estão ali brigando de igual para igual, estão ali disputando uma vaga na final, e tudo pode acontecer, pode dar um, como pode dar o outro e tal. Mas assim, cara, são coisas do futebol, né? Assim, o futebol como eu disse,
a paixão que o futebol é o esporte mais apaixonante do mundo justamente por essa imprevisibilidade. Então, tudo pode acontecer. Mas, assim, não muda o fato de que nos últimos anos só deu Brasil, entendeu? E a tendência é que continue, sempre com os clubes brasileiros levando ampla vantagem. Justamente por isso, a diferença é no poder aquisitivo, a diferença na parte financeira, na parte econômica. Além da nossa moeda ser mais forte, né, em comparação aos outros países aqui, os irmãos aqui sul-americanos, né, o real tem uma força maior do que as outras moedas locais, e ainda tem essa questão dos clubes brasileiros se tornando SAF, aumentando consideravelmente o seu poder de investimento. Você vê que o Botafogo é um clube que tradicionalmente não ganha nada, né? E virou SAF e ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, entendeu? Então, assim, se os clubes argentinos não aderirem a isso, eu não sei o que eles podem fazer. Eu não sei. Como eles vão fazer para tentar nivelar, tentar igualar essa parte econômica, financeira, porque isso faz toda a diferença no futebol. Tá se caminhando para uma diferença que se assemelha a dos clubes europeus para os clubes brasileiros. Eu lembro que o Flamengo, na merda, o Flamengo contratou aquele Gonzalez, que na época era o melhor, foi considerado ele, a Laú, né, ganhou a Sul-Americana, aí o cara foi considerado o melhor zagueiro da América do Sul, não sei o que lá. O Flamengo na merda foi lá e contratou um cara. Aí lá ele ganhava equivalente, acho que na época, a 40 mil reais. Aqui no Flamengo ele ganhava, sei lá, 200, 300 mil na época. Quer dizer, olha só, a diferença do poderio econômico, do poder de investimento, faz toda a diferença. Mas, Então, tem que ver alguma forma ou maneira de poder competir com os clubes do Brasil nos próximos anos aí, porque a tendência é cada vez aumentar ainda mais essa disparidade econômica, financeira e os clubes brasileiros tendo um investimento cada vez maior. mas tem exemplo claro agora, o Arias. O próprio Arias quando Qual? veio para o Fluminense. O Arias, Ah, quando veio para o sim. Fluminense, a diferença de salário é enorme, entendeu? Tipo, então, acho que, pela matéria que eu vi mesmo, eles vão brigar. Então, é uma formação muito importante que o Luciano deu aí, que eu não sabia, que era proibido, né? Eu só vi pela matéria que, tipo assim, eles estavam querendo... A Libertadores em si, né? No caso ali, tem, praticamente hoje estava votado lá, que eles estavam colocando no Brasil. Era o Bahia, o próprio Botafogo, né? Então, eles estavam falando que não tem como competir. Ainda mais se você for jogar uma Libertadores meio de semana e o campeonato local. Então, meio que era igual o Racing agora. O Pedro machucou, beleza. Eu não queria que não machucasse, lógico que não, mas tem ali. Se você botar, tem jogadores que conseguem jogar ali no ataque, fazer o ataque do Flamengo quarta-feira. O Racing está se cogitando agora mudar o esquema que eles só jogam com 3 zagueiros, né? Esse zagueiro aí machucou, acho que foi o maxilar, né? O olho, O maxilar, eu acho rosto, que o nem maxilar, alguma coisa. machucou tudo lá. Então, cogitando, tipo, desarmar porque eu acho que o outro tá suspenso ou lesionado, algo do tipo. Então, vai ter que desarmar. A zaga deles vai estar desfalcada. Tipo assim, o esquema deles que já jogam com 3 zagueiros não vão conseguir jogar. Então, isso faz total diferença. Se tem um elenco recheado, não ia fazer falta, igual a gente, querendo ou não, perdemos o Ortiz. Entrou o Danilo. Era uma melhor peça hoje para entrar? Pela experiência, tudo sim, mas o que estava jogando eu acho que não. Mas entrou um jogador rodado, um jogador que, igual eu falo, o Bruno Henrique. O Flamengo não vai descartar o Bruno Henrique tão fácil assim, entendeu? O Flamengo, ainda mais agora, tipo, são jogadores que uma hora, cara, não desaprende a jogar. Não desaprende, tipo, então faz total diferença. Então eu acho que essa questão da SAF aí, para eles, é mais nessa situação de ter elenco. Você vê na Argentina, tipo, Colômbia, você vê esses times aí, poxa, 2, 3 jogadores aí. Tem time ainda, né? Mas tem uns que são sempre um cara, ou um cabeça de área, ou um atacante, que sempre está destoando. Então, eu acho que a briga deles aí sempre vai ser forte com essa questão deles ter a SAF lá, então. Eu não sabia mesmo que lá era proibido. Como eu falei da matéria, eu
nem li por inteiro, eu só vi lá a questão que eles brigam, né? Falava assim meio que reclamam, tipo, que por isso que os brasileiros, tipo assim, dos anos para cá vieram na crescente, porque muitos viraram SAF, mas aí tinha os comentários também da questão, Flamengo não é SAF, entendeu? Então é meio que o Flamengo e Palmeiras que tá ganhando ali, mas aí o Botafogo ganhou tudo, aí já cresce mais para eles. Então, um brasileiro sendo campeão dessa edição, com certeza na próxima a gente vai ver time lá com SAF. Muito bem, Jonas. Ô, Jonas, eu queria continuar ainda com uma pergunta com você ainda. Esse comentário agora sobre a SAF, né, o poder financeiro que os clubes que se tornam SAF, né, adquirem. E sobre as casas de apostas? A gente vê que o Campeonato Argentino também tem lá patrocinado por casas de aposta, né? E você acha que é uma fonte de renda também que pode ser explorada pelos times da Argentina, assim, e em geral até por todos os times sul-americanos, como já está acontecendo aqui no Brasil também? Sim, eu acho que chegou, né? Chegou para ficar a questão da casa de aposta. O pessoal fala assim, tem que acabar com as casas de aposta, tudo. É o que eu falo. A casa de aposta em si, ela já tem a imagem dela. Por ser um jogo, tudo, vamos botar para você entender o que eu quero explicar. Tudo é vício. Vamos botar, eu tomo minha cerveja. Tomo minha cerveja. Se eu te falar que eu tô 2 semanas sem tomar uma cerveja, você vai falar assim, é mentira. Mas eu tô 2 semanas sem tomar uma cerveja. Por quê? Eu tava machucado, tô machucado ainda, tava tomando antibiótico, tô 2 semanas sem tomar uma cerveja. Na cerveja tá lá, proibido para menores de 18 anos. Aí vamos lá, cigarro, eu não fumo. Correto? Só tô dando um exemplo para você entender o que eu vou falar. Cigarro, eu não fumo, mas tá lá também, proibido para menores de 18 anos. A aposta esportiva tá lá também, proibido para 18 anos. Tem pessoas que jogam por responsabilidade, tem pessoas que são viciadas. Esse é o ponto. É a mesma coisa a cerveja. Tem pessoas que bebem por moderação. Não vou beber a semana, no final de semana eu vou tomar uma com meu amigo. Vai tomar ali, vai trabalhar a semana toda, mas tem pessoas que são alcoólatras, que não conseguem dormir sem tomar uma, que não conseguem sair do trabalho e ir para casa, ou fazer um esporte, quer ir tomar uma cerveja. Mesma coisa o cigarro. O cara acaba de tomar um café, tem pessoas conhecidas que acabam de tomar um café e fuma. Acaba de acordar, fuma. Toma uma cerveja, fuma. Mas tem pessoas que, igual você vê aí, que falam, tipo assim, só bebo, só fumo quando eu tô tomando uma cerveja. Durante a semana eu não faço nada. Então, eu acho que essa questão, embolando tudo sem entender a casa de aposta, ela está sendo muito criticada. Sim, tem os viciados, tem tudo. Então, hoje em dia, os times ali tipo que eu digo, do lado da Argentina, tudo ali, ela sempre vai descarregar menos dinheiro. Porque eu acho que a questão dos campeonatos, entendeu? Então, hoje, quando você volta para a questão do Brasil, aonde que tem mais visibilidade? Uma casa de aposta na Argentina ou no Brasil? Entendeu? Então, isso gera muita coisa. Gera muita coisa. Eu dei uma volta aí para vocês entenderem um pouco, para mim, meio que perdi um pouco do assunto ali, né? De falar dos vícios. Deu uma vigiada, mas é para entender, cara. A Argentina em si hoje, tem pessoas que jogam lá? Sim. Mas olha o tanto de influenciador que tem hoje no Brasil. Para pensar no WhatsApp, seu Instagram, um tanto de influenciador. Eu sou um que jogo, entendeu? Sou um que tem grupinho, tenho tudo, mas olha o tanto. Então, o Brasil, querendo ou não, está sendo dominado por isso. É igual eu falei, a casa de aposta, ela também não é boba. Ela vai querer patrocinar um Abetano da vida, vai querer patrocinar um Flamengo ou patrocinar um LDU, entendeu? Vai descarregar dinheiro no Flamengo ou no LDU. Mas patrocina LDU, casa de aposta. Mas patrocina o River. Beleza, mas eu digo da proporção. Que hoje patrocinar, você vê que vários times têm um patrocinador. A maioria é casa de aposta. Então, fica naquela. Não é porque o Flamengo recebe o patrocínio da Betano que o Galo recebe que é a mesma coisa. Não.
entendeu? O Flamengo é diferente. Ela vai sempre descarregar. Então, isso que ajuda também. O exemplo, se hoje a Betano patrocina o Flamengo e ela também vai patrocinar o Racing, para o Flamengo o dinheiro vai ser maior. Então, quem vai ter mais estrutura para contratar, para fazer as coisas, vai ser o Flamengo. O Racing não vai ter. Então, eu acho que tem sim uma grande diferença essa questão de casa de aposta, tanto os times brasileiros quanto fora aí. Mas eu acho que também tem aquela questão de mais visibilidade do que outra coisa. Entendeu? Viajei um pouco falando do assunto aí dos vices, mas é para entender, tipo, a briga que fica, que eu sou a favor do nosso presidente falando, que não adianta. Aí vamos lá, outro exemplo, fugindo da casa de aposta. Poxa, 2 jogos seguidos, o Flamengo botando 70 mil pessoas no Maracanã. Aí você vê um clássico carioca, dá 15 mil pessoas, dá 20 mil pessoas. Aí, esses caras têm peito para brigar com o Flamengo? Você vê o Flamengo jogando igual, vai jogar aqui no Nordeste. Você vê o Flamengo jogando qualquer lugar, lota. Aí você vê o jogo quando o Flamengo não está jogando contra eles, os estádios deles estão vazios. Aí você acha que, poxa, quem tem que receber mais os direitos, tudo? Então são coisas assim, cara, que se a gente for debatendo, não é porque a gente é flamenguista, e tudo, mas isso é nítido. Eu vou ser sincero, eu acho que o Flamengo tinha que ser, sim, a minha sinceridade. Eu acho que o governo não aproveita do Flamengo, porque era para nem ter que fazer estádio. Era para alguém chegar ali, ser peitudo, ter culhão mesmo e falar assim, ó, Maracanã vai ser do Flamengo, põe do seu jeito, entendeu? Porque eu acho que eles têm medo, mas sabe que quem dá lucro ali para eles é o Flamengo. Outros times vão no embalo. Você acha que um Fluminense sustenta o Maracanã? Tipo assim, sustenta quando paga o que ele joga ali, né? No dia do jogo. Pegar uma semifinal igual agora, semifinal que vai ter deles, Fluminense e Vasco, vai lotar. Então, acho que a casa de aposta é meio que isso. Ela beneficia mais para os brasileiros, que tem mais visibilidade, os elencos, tipo assim, os jogadores, tipo, você pega hoje, não só do Flamengo, mas pega do Galo, pega de outros times assim, que tem vários jogadores que jogam em outras seleções, entendeu? Então é mais pela visibilidade, porque para ela se querer, se quiser descarregar dinheiro no LDU, ela vai descarregar, mas ela não vai arriscar isso, ela vai arriscar onde já tem um elenco, tipo o Flamengo da vida. Então acho que por isso que tem um pouco dessa diferença, assim. Muito bem, Desculpa Jonas. mandar um pouco Não, dos tá vícios aí. muito bem, bem explicado aí, você explicou, né? Tudo do seu jeito aí. Ô, Luciano, você acha que, como o Jonas estava comentando sobre a casa de aposta também, sobre a SAF, você acha que essas casas de apostas no futebol, elas tendem a aumentar esse abismo, essa diferença dos clubes brasileiros para o restante dos clubes da América do Sul? Como o Jonatas explicou, elas podem investir em todos os clubes da América do Sul, de todos os países da América do Sul, mas a quantidade de dinheiro investido vai ser sempre maior nos clubes brasileiros do que nos outros países do continente. Até porque o nosso mercado é mais forte, mais atraente, né? É a melhor liga das Américas. Então aqui se tem uma visibilidade muito maior. O investimento sempre vai ser maior aqui do que lá. Até porque o nosso campeonato também é muito melhor. Também. Então, é uma série de coisas, é um conjunto de fatores que beneficiam o Brasil, o futebol brasileiro. Então, a Betano patrocina também River Plate, outros clubes aí, mas não se compara ao investimento que ela faz no Flamengo. Isso até porque também, no caso do Flamengo, é um caso à parte, né? O Flamengo é uma potência mundial, é um clube com mais de 40 milhões de torcedores, né? A torcida do Flamengo é maior do que a população de muitos países ao redor do mundo. Mas, assim, mesmo clubes menores, assim, só de estar na Liga Brasileira, só de estar no Brasil, no Campeonato Brasileiro, ele já se torna naturalmente mais atrativo. Aqui, você pode ver que pessoas, jogadores de várias partes do continente vêm disputar o Campeonato Brasileiro, vêm jogar aqui nos clubes brasileiros. Até a nossa Série B está repleta de estrangeiros hoje. Então, é muito mais atrativo e a visibilidade é muito maior.
muito bem falado, muito bem pontuado pelos nossos dois comentaristas aí, falando sobre SAF, falando sobre casa de apostas. Agora, para encerrar o assunto do que o Flamengo vai encontrar lá no River, tem provocação argentina também na área aí, Luciano. Eu vou até botar aqui um comentário. Eu queria que você, por favor, também falasse a respeito. Deixa eu ver aqui. Luciano, quem é o Luciano que está falando isso? Luciano, tá lá, ó, provocação lá do Marcos Rojo. Eu não sei falar espanhol, né? Agora eles vão ter que aguentar. Vamos ver se pode aguentar como nos outros, né? Parece que vai ver se vai aguentar com a torcida deles, na casa deles. Parece que alguma coisa está acontecendo, Luciano. Marcos Rojo falando. Comenta a respeito aí, por favor. Vou testar meu espanhol, hein? Então vai. Desculpe aí quem vai assistir isso depois. Ó, ahora ellos van a tener que aguantar. Vamos a ver se pueden aguentar como nós outros. Tipo assim, agora eles vão ter que aguentar, né? Vamos ver se eles conseguem aguentar como nós. Esse espanhol do Olingo. Nós aguentamos. Eles vieram ao Maracanã, suportaram a pressão, jogaram assim dentro da capacidade deles ali, né? Dentro do que eles podem fazer, jogaram muito bem naquele estilo deles ali, de ligação direta, enfim. Mas tiveram oportunidades, levaram perigo ao Flamengo, jogaram muito bem dentro das suas características e conseguiram aguentar a pressão e saíram daqui, assim, só perdendo por 1-0. Quer dizer, agora ele está perguntando, agora vamos ver se eles conseguem aguentar como nós, que agora a gente vai enfrentar tudo isso que você botou aí, a torcida tal, e agora que a gente vai ver, né, quem chega na final. Isso faz parte do futebol, né, uma provocação assim saudável, né? Esse Marcos Rojo, eu acho que ele jogou, né, no Boca, né, no Independiente, ele é meio rodado lá. Cascudo. Teve uma época, se eu não me engano, se tratar do mesmo Marcos Rojo, acho que o Flamengo até andou sondando anos atrás. Mas é isso, cara. Agora, e realmente, agora vamos ver, né? Se o Flamengo vai aguentar, não só aguentar a pressão que eles aguentaram aqui, como vai jogar muito mais. E agora eu acho que o Flamengo vai ter mais espaço. E eu tô confiante, cara. Eu tô ansiosíssimo para esse jogo aí. Tô confiante que o Flamengo vai conseguir até uma vitória lá dentro lá do Lindro. Muito bem, Luciano. Mandou bem no espanhol, parabéns. Completamente diferente da minha leitura. Aí, a minha leitura, o João estava comentando aí do Duolingo. A minha leitura praticamente era o espanhol da Tabajara, pelo amor de Deus. Luciano aí dando show aí no espanhol. Muito bem, traduziu para a galera aí ao vivo. E você, ô João, o que você acha dessa provocação argentina aí? O Flamengo vai ter muito jogador provocando lá, vai ter aquela pressão dos jogadores, também do time argentino, e também os torcedores argentinos vão provocar, provavelmente vão soltar fogos lá no hotel do Flamengo, e vão tentar, né, aziar o máximo possível. O que você tem a dizer a respeito dessa provocação argentina aí? Faz parte do futebol, ô Jonas? Faz, né? E provocar eles sabem muito bem, né? Eles são nojentos, são chatos. Então, acho que faz parte. Basta o Flamengo botar a cabeça no lugar e, igual eu falei, resultado muito bom. Poderia ser melhor, mas é um resultado bom também. Não vamos também menosprezar, tipo assim, uma semifinal de Libertadores, né? Os dois chegaram até aqui, né, no caso. Então, é cabeça fria ali, é não entrar no jogo deles, porque vai ter aquela pressão, tudo, e eu acho que se eles abrirem 1-0, aí sim, eles vão fazer o jogo deles, mas até ali eles não vão querer fazer catimba, porque estão atrás de placar, mas é segurar o jogo, jogar, botar a bola no chão, ter as condições de a gente fazer um gol lá, e é aquilo, a gente fez um e tem que fazer 2, e essa é a soma. E vai dar tudo certo, a provocação faz parte do jogo, igual eu falei, torcer para eles não abrirem o placar cedo, porque vai ficar chato, ainda mais vai ter provocação. Mas até lá, até eles abrirem o placar, ou se Deus quiser não,
e eu acho que não vão abrir, o Rossi vai ser o paredão do jogo. Vai sofrer. Não é que eles vão ter que chorar com a nossa catimba. Eu falei, se vocês perceberam, os argentinos eles não conseguem se conter quando um outro clube está fazendo catimba com eles. Isso tem exemplo no Brasil. Antigamente, aí, se você pegar o jogo aí da era Neymar no Santos, porradeiro que deu lá, né? Não sei se foi contra o... Eu esqueci qual time que foi. Deu porradeiro lá na final da Libertadores. Foi quem? Foi a LDU? Foi... Foi a LDU não, foi O a... Santos jogou, acho que foi campeão em cima do Peñarol, né? Quando o Neymar. Foi o Peñarol ou foi o Racing? Foi o Eu Peñarol. não lembro. Mas se você pegar aí, tipo assim, aquela galera, né, esses bandos aí não tem a cabeça no lugar quando um time tá fazendo catimba com ele. Eles gostam. Então a provocação faz parte do jogo e torcer aí para no final dar tudo certo e essa catimba passar longe do Flamengo. E da torcida também, né? É bem perigoso, né? A galera que vai para lá, tem uns conhecidos que vão para lá, uns amigos, uns colegas. Então é ir assistir o jogo, tudo na paz, criar um ambiente tranquilo, porque quanto mais te sai esses caras também é pior. Eu digo também os próprios jogadores, né? Entender isso, tem muito cara experiente ali. Igual eu falei, se você parar para observar o jogo do Flamengo, no caso do Jorginho contra o Palmeiras, você vai ver ali que pega os lances. Então, olha, eu acho que o nosso canal já dá para mostrar isso. Ele provoca. Ele não só joga, como também provoca. Então, eu acho que ele vai ter que fazer esse papelzinho lá também. Vai tirar os caras de cabeça também. Então, vai ser uma provocação. Aproveitar que a gente está no placar, né? À frente. É jogar a bola primeiro, deixar a provocação para eles lá, se caso acontecer. Que eu creio que não, que eles vão ter que sair pro jogo. E é isso. Faz parte do futebol.